80%. Esse é o tamanho da queda de contratação de gente júnior nas empresas que colocaram inteligência artificial para dentro. É um estudo de Harvard que olhou 66 milhões de trabalhadores e mais de 280 mil empresas. Não é só uma opinião de LinkedIn. E se você clicou nesse vídeo achando que eu ia falar que IA vai roubar o seu emprego, eu vou falar uma coisa pior e mais útil que isso. Nos próximos minutos, eu vou mostrar exatamente onde essa queda está acontecendo, quais funções já foram engolidas e quais ainda não foram, porque os salários sêniores estão subindo enquanto a base some, e principalmente eu vou te dar o caminho concreto de como você se posiciona do lado certo dessa linha, seja você um cara que está começando, seja você um dono de empresa que está com a folha travada, você vai sair daqui com um plano e não com medo. E eu estou falando isso de um lugar específico. Eu tenho uma produtora de eventos, tenho vários sócios, e até um desses sócios, ele já teve uma empresa de tecnologia. E ele sempre me falou que fazia esse trabalho de contratar os júniores, etc. O meu modelo de crescimento por muitos anos foi pegar uma pessoa que é cru, treinar e deixar ela virar uma pessoa boa e evoluída dentro da nossa empresa. Ano passado eu percebi que eu tinha parado de fazer isso sem eu decidir com consciência. Simplesmente parou de fazer sentido econômico. E eu tinha reparado que tinha parado de fazer isso. Tá aqui a parte que quase ninguém tá falando, porque essa história tem um plot twist. Tem uma coisa que essas empresas que cortaram a base inteira vão descobrir daqui uns 3 anos. E quando elas descobrirem, vai custar muito caro. E eu vou te contar qual que é mais pra frente. E se você entender isso antes dela, você tem uma vantagem que vale dinheiro. Bora? Vamos aos números. Por que eu não gosto de conversa mole e mimimi? O estudo de Harvard que saiu esse ano cruzou o currículo com vaga aberta entre 2015 e 2025. 66 milhões de trabalhadores, mais de 280 mil empresas americanas. O que eles acharam? Nas empresas que adotaram inteligência artificial generativa de verdade, a contratação de gente júnior caiu por 80% por trimestre, desde 2023. Então você imagina, olha esse detalhe que muda tudo. A contratação de seniors nessas mesmas empresas continuou crescendo. E isso já mata a narrativa preguiçosa dos dois lados. Não é a IA que vai acabar com o trabalho, porque o trabalho do senior está crescendo. E também não é, calma, é só mais uma revolução. Sempre foi assim. Porque a porta de entrada está se fechando de um jeito que não tem precedente. A pirâmide não está encolhendo. Ela está perdendo a base e mantendo o topo. Você já viu um prédio ficar em pé sem o alicerce? Tem um outro número que confirma. Stanford olhou a folha de pagamento real de milhões de americanos. Dado da ADP, que é a maior processadora de folha do mundo, achou uma queda, e eles acharam uma queda de 16% no emprego de gente no começo de carreira nas profissões mais expostas à IA. Isso desde 2022. E o economista que puxou esse estudo, Eric Brin Johnson, que deu entrevista para a Fortune em junho desse ano, dizendo que o negócio não está indo embora. Isso é estrutural, não é um ciclo. Um terceiro dado, e esse é mais cirúrgico ainda, nas empresas que entregaram IA ao fluxo de trabalho, o emprego júnior caiu cerca de 90% em 6 trimestres comparado com empresas parecidas que não integraram isso. 6 trimestres, 1 ano e meio. Ou seja, é tempo de um contrato de aluguel. É rápido pra caramba. E agora, por que a base? Por que não o meio ou não o topo? Cara, isso aqui é a parte mais óbvia. E a que menos gente pensar. Pensa no que um júnior faz nos 2 primeiros anos de qualquer profissão de escritório. O que ele faz de verdade no dia. O advogado júnior lê contrato e marca cláusula. O programador júnior caça bug e escreve teste. O analista júnior planilha e monta relatório. O assistente de marketing escreve legenda, faz variação de texto, monta uma apresentação. O estagiário de atendimento responde a mesma pergunta 600 vezes por dia. E agora me diz, qual dessas tarefas a inteligência artificial não faz? Nenhuma. Ela faz todas e faz bem. Não faz melhor do que um sênior, mas faz melhor do que um moleque de 20 e poucos anos que tá lá há 3 semanas. E faz por 2 dígitos de dólar por mês. Aqui está o ponto que eu quero que você entenda de verdade. Essas tarefas nunca existiram porque a empresa precisava delas. Elas existiam porque era um preço que a empresa pagava para formar a gente. Ninguém contrata um advogado júnior porque adora pagar alguém para ler contrato. Contrata porque em 5 anos aquele cara vira um sócio que fecha negócio. A tarefa chata era a mensalidade da escola. E a inteligência artificial acabou de oferecer para a empresa uma coisa irresistível. Você pode parar de pagar a mensalidade e continuar recebendo o serviço. Qual diretor financeiro do mundo diz não para isso?
Nenhum. Por isso que não adianta xingar as empresas. Elas estão fazendo exatamente o que a matemática mandou fazer. O problema é que a matemática do trimestre e a matemática da década são duas matemáticas totalmente diferentes. E é aí que mora o plot twist que eu comentei. Vamos fechar esse loop. O que as empresas vão descobrir daqui uns 3 anos? O sênior não nasce sênior. É óbvio isso, né? Mas para pra pensar no que isso significa numa planilha. De onde vem o sênior de 2030? Ele vem do júnior de 2025. Se você cortou toda a entrada de 2023 até 2026, você não cortou o custo. Você cancelou a safra, ou seja, você comeu a semente. E olha o que já está acontecendo hoje, hein? Que a prova é antecipada de tudo isso que eu estou falando. Enquanto a base some, o salário sênior está subindo. E por quê? Porque a oferta de gente experiente é fixa no curto prazo. Você não fabrica esse cara com 10 anos de estrada em 10 meses. Não tem como. Então, quando todo mundo corta o júnior e todo mundo disputa o mesmo pool de sênior, o preço do sênior vai explodir. Ou seja, as empresas estão economizando 10 no júnior hoje para pagar 50 mil a mais no sênior em 2030. E o cara que tomou essa decisão já vai ter saído da empresa, já vai ter recebido o bônus dele pelo corte, e quem comeu o prejuízo é o próximo. Isso é o incentivo mais velho do capitalismo corporativo em ação. O bônus é trimestral, a contra é decenal. E eu vi isso acontecer na indústria da noite, e é quase a mesma novela. Teve uma época que em São Paulo todo mundo parou de formar o DJ residente, todo mundo queria só nome grande, o cara pronto, o headliner. Em 5 anos ninguém tinha DJ para abrir a noite. E o preço de quem sabia abrir a casa triplicou. Era a escassez de gente que alguém tinha se dado o trabalho de formar. Não um talento. E é rigorosamente o mesmo filme. Agora deixa eu te dar uma parte útil. Se a IA comeu a tarefa rotineira intelectual, a pergunta certa é: o que sobrou do outro lado da linha? Porque o que sobrou é onde está o dinheiro. Olha os dados de onde caiu. Segundo o levantamento que saiu esse ano, entre os empregadores que reduziram, quem caiu mais foi a função administrativa e a entrada de dados. Depois o suporte ao cliente, depois a análise de dados. Percebe um padrão? É tudo tarefa que entra informação de um lado e sai informação do outro. Sem ninguém precisar decidir nada, sem ninguém precisar assumir um risco, sem ninguém precisar olhar para a cara do outro, o ser humano no caso. Então vamos ao contrário. O que a IA não pega hoje, e não é papo de futurologia, nem porra nenhuma assim, é o que ela literalmente não consegue fazer sozinha. Primeiro, ter responsabilidade. A IA não assina embaixo. Ela não vai presa. Ela não devolve o seu dinheiro. Ela não perde o cliente. Todo lugar onde alguém precisa carregar uma responsabilidade de um erro, tem gente empregada. Por isso o médico, o engenheiro que assina o projeto, o contador responde pela declaração, esses caras não sumiram. Segundo ponto, a relação. Quem fecha contrato grande é gente que conhece gente. Eu vendi patrocínio de evento a vida inteira. E eu vou te falar uma coisa, nenhuma marca colocou dinheiro na minha festa por causa de um PDF. Colocou porque me conhecia. Ou porque alguém que me conhecia falou para colocar o dinheiro, certo? A IA faz o PDF em 4 segundos, mas ela não toma café, não vai almoçar, não vai jantar, não tem essa coisa interpessoal. Terceiro ponto, o mundo físico. A instalação, a obra, a manutenção, logística, eventos, saúde, tudo o que precisa de mão e de presença. E olha que engraçado, o mesmo estudo de sobrevivência de empresas mostra que o setor de informação tem só 29% das empresas, enquanto a agricultura tem a menor taxa de mortalidade no primeiro ano, 12,5%. O mundo físico é chato e é resiliente. Chato paga bem. Quarto, e esse é o mais importante, gosto e julgamento. A IA te dá 10 opções em 2 segundos. Ela não te diz qual das 10 realmente presta. E quem saber escolher virou a pessoa mais cara da sala. Antes o gargalo era produzir, agora o gargalo é escolher. Muda tudo para onde você investe e a sua formação. Na minha produtora eu tinha uma função que era montar uma apresentação de patrocínio. O cliente pedia, a gente montava um deck bonito, uma apresentação com dado público e tal, foto do evento, projeção de mídia. Isso tomava uns 2 dias de uma pessoa. E essa pessoa custava, com encargo, uns R$ 4.000, R$ 4.500. Ela fazia umas 6 apresentações por mês e mais umas outras coisas. R$ 750 por deck, arredondando. Hoje eu faço aquele deck em 40 minutos com IA e ela sai melhor, porque eu tenho 20 anos de estrada para saber o que a marca quer ouvir. Então o custo daquele deck foi de 750 para praticamente zero. Agora vem a pergunta que separa quem entendeu e de quem não entendeu. Eu economizei 4.500 por mês? Não, eu perdi uma coisa. Aquela pessoa montando o deck estava aprendendo como se vende um patrocínio. Em 2 anos ela ia poder ir para uma reunião no meu lugar. E ir na reunião no meu lugar vale muito
muito mais do que R$ 4.500. Vale o meu tempo, que é a única coisa que não escala. Então, o que eu fiz? E é o que eu recomendo para todo mundo, dono de empresa que tá me ouvindo, eu não recontratei alguém para montar um deck. Eu contratei alguém para a função de cima e usei a IA para tirar a parte chata do caminho. Ela entra fazendo o que ela ia levar 2 anos para fazer, porque a IA cobre essa lacuna de execução e eu cubro a lacuna de julgamento sentado do lado. E o resultado prático? O custo dela é maior que o do júnior antigo. E o retorno é absurdamente maior, porque ela me devolve a agenda. Isso é a diferença entre usar IA para cortar custo e usar IA para comprar alavanca. Empresa pequena que usa IA só para cortar custo está jogando o jogo de empresa grande. E empresa pequena não ganha esse jogo. Você não vai cortar mais custo que uma multinacional. Você vai ser mais rápido que ela. E esse é um outro esporte. E é o seu diferencial. Prometi plano, então vamos ao plano. Vou separar em 2, porque tem 2 tipos de gente que está me ouvindo agora. Se você está começando uma carreira ou tem menos de 5 anos de estrada, olha, passo 1, para de competir na tarefa. Se a função inteira é receber um pedido e entregar um arquivo, você é um cargo de custo. E custo é a primeira coisa que eles vão cortar na planilha. Você precisa migrar de eu executo para eu decido. Isso começa opinando, é sério. Começa a mandar a sua opinião junto com o arquivo. Ó, tá aqui o relatório e na minha leitura o número que importa é esse daqui. Por isso, aquilo. Então você vai agregando aquilo tudo. Isso é gratuito e é o começo de virar julgamento. Passo 2, colecione responsabilidade, não tarefas. Toda vez que parecer alguma coisa que ninguém quer assumir, assuma. Porque o que a IA não faz é assumir nada. A sua vantagem competitiva daqui para frente é ser a pessoa cujo nome está embaixo do resultado. Passo 3. Fique perto do dinheiro. Tem 2 áreas em qualquer empresa que nunca serão cortadas de verdade. Quem traz o dinheiro e quem impede a empresa de morrer. Vendas. Vendas e o que segura a operação de pé. Se você está num cargo que não traz nem segura, você está numa cadeira que a planilha não consegue justificar a longo prazo. Isso é aritmética, não é maldade. Outra coisa, usa a IA agressivamente, mas na sua conta, não só na conta da empresa. A assimetria hoje é a maior do que eu já vi na vida. Um cara sozinho hoje faz o que precisava de uma equipe de 5 em 2020. E olha o dado, segundo o censo americano, 117 mil negócios de uma pessoa só passaram de $1 milhão de faturamento em 2023. E a curva ficou mais íngreme desde então. Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre isso porque eu acho que merece. E agora, vamos para o outro lado. Se você é um dono de empresa, não corte base sem pensar em 2030. Corte tarefas, não corte pessoa boa. Tem essa diferença. Suba a régua da contratação e use a IA como andaime, que o novato sobe. Contrate para julgamento, terceirize a execução para máquina. Agora eu passo 3. E esse é o arbitragem que quase ninguém está fazendo. Todo mundo está cortando júnior. Então tem agora uma safra inteira de gente boa, formada, faminta, sem a porta de entrada. O preço dessa gente nunca esteve tão bom. Se você tem um sistema de formar gente, você está comprando talento em promoção, enquanto o mercado inteiro está fugindo dele. Isso é literalmente comprar na baixa. E esse é o tipo de coisa que eu sento destrincho com os empresários que eu acompanho de perto. Porque a decisão muda dependendo do tamanho da folha e do setor, obviamente. Mas o princípio é esse. Quando todo mundo corre para um lado, o dinheiro geralmente está do outro. E não vem com aquele papo. Sempre foi assim. O carro acabou com o cocheiro e apareceram outros empregos e não sei o que, tal. Cara, em partes é verdade. Mas tem uma diferença brutal. A transição do cocheiro levou décadas para o carro. E o cocheiro tinha filho, que virava mecânico. E aqui a coisa está acontecendo em 6 trimestres. A velocidade é o problema, não a direção. Sociedade absorve mudança lenta. Ela quebra na mudança rápida. Outra coisa, a IA vai substituir os programadores. Cara, olha o lado de novo. Nas empresas que adotaram isso, o emprego sênior cresceu. Então quem está apanhando é o primeiro emprego do programador e não o programador que já é formado, já está estabelecido no mercado. E isso muda completamente o que você faz com essa informação. Outra coisa, e esse talvez seja o mais perigoso, não faz nada, isso é uma bolha, isso vai passar. Cara, talvez o valuation da OpenAI seja uma bolha. Eu até concordo. Assim como do Elon Musk, o dinheiro dele, eu acho errado esse valuation que eles fazem. Beleza. Mas a capacidade não muda. Mesmo que o mercado de ações despenque amanhã, o modelo continua além do contrato. A bolha financeira, a substituição de tarefa é uma coisa técnica. Uma IA pode estourar, mas a outra funciona. Ou pode estourar junto, mas tem um monte hoje para esse tipo de coisa que está sendo mais utilizado. É mais comum você ver todo mundo aplicando. A minha visão para esses próximos 20 e poucos meses, e eu quero que você me cobre disso depois, é o seguinte: o salário sênior vai continuar subindo e vai virar manchete. Vão chamar de escassez de talento. É escassez de formação, não de talento.
e foi auto-infligida. Outra coisa, vai aparecer um novo mercado de formação prática, paga pelo próprio profissional, porque a empresa parou de bancar. A escola era empresa. A empresa saiu desse jogo. Alguém vai ter que ocupar esse espaço e vai ganhar muito dinheiro. Outra sacada, as empresas que mantiveram pipeline de formação vão ser compradas pela que não tiveram. Você não compra mais talento, você compra a empresa que tem talento. E vai ter uma onda de aquisição por causa disso. E vai ser explicada como sinergia. Vai ser desespero e não sinergia. Agora as perguntas. Niazi, isso aqui é dado americano, aqui é diferente. Cara, aqui é diferente no tempo que leva pra galera começar a colocar realmente em prática. Mas a direção é a mesma. O Brasil sempre chega um pouco atrasado nessa onda. Mas esse atraso pode ser a sua vantagem. Você tá vendo um filme antes dele estrear aqui. Pensa assim, e usa isso a seu favor. Eu tenho 45 anos, tô por fora dessa. Não, pelo contrário, você é exatamente o perfil que tá ficando mais caro, mais valorizado. O que você precisa é parar de tentar competir com a ferramenta e começar a vender o seu julgamento, a sua responsabilidade. Aprender as ferramentas o suficiente para não ficar refém delas. E vende o que você sabe, não o que a ferramenta sabe. Niazi, vale a pena estudar programação ainda? Cara, vale, mas não para ser executor de código. Você vale fazer isso ainda porque quem entende como funciona o negócio por dentro decide muito melhor. Estudar para decidir e não para ficar digitando código. Resumindo, a inteligência artificial não está acabando com o trabalho. Ela está acabando com o degrau de entrada. E as empresas que estão comemorando economia que elas vão... E as empresas estão comemorando uma economia que elas vão pagar com juros e correção monetária lá na frente. E aqui está a sua oportunidade, que é o motivo real desse vídeo. Quando todo mundo foge de uma coisa, o preço dela cai. Tem gente boa sobrando, tem função de julgamento pagando o dobro. E tem uma janela curta de 2, 3 ou 4 anos, onde quem entender essa assimetria monta uma estrutura que os outros vão levar mais de uma década para reconstruir. Esse tipo de leitura, né, do mercado te serve de olhar dado e virar uma decisão em vez de causar pânico, se inscreve aqui no canal. Eu não vou te dar motivação, eu vou te dar conta de padeiro, direto e reto. E aí você me fala nos comentários, você sentiu isso na sua empresa ou na sua carreira? Você já parou de contratar júnior sem perceber? Igual eu parei? Escreve aí, porque eu leio todos os comentários e eu respondo. Se você me provar que eu tô errado com dados, eu mudo de ideia e falo isso aqui com o maior prazer do mundo. E se você é dono de empresa e tá exatamente nessa encruzilhada de folha, esse é o tipo de conta que eu abro junto com os empresários que eu acompanho. Tem um link na descrição se você quiser, né, ter essa conversa comigo. Eu presto mentoria, consultoria, enfim, tudo que você precisar aí, estamos às ordens. E fica a reflexão, a sua empresa está economizando ou está comendo as sementes? Valeu, até o próximo vídeo. Falou!